Em 1995, o FBI estava procurando um único homem. Não era um terrorista, não era um assassino e nem um espião. Era um hacker. Ele havia conseguido invadir alguma das maiores empresas de tecnologia do mundo, Motorola, Nokia e muitas outras grandes empresas, ligada a vários países, fora invadir sistemas governamentais e criar um caos. Tudo isso sem precisar de armas, sem violência e muitas vezes sem sequer tocar diretamente nos computadores que queria invadir. Durante anos, Kevin Mitnick conseguiu escapar das autoridades, mudando constantemente de identidade e de cidade. Enquanto isso, sua fama só aumentava. Então, como um jovem fascinado por tecnologia se tornou um dos fugitivos mais famosos da história da segurança digital? E por que, anos depois, o próprio hacker mais procurado dos Estados Unidos passaria a ensinar empresas a se proteger exatamente dos ataques que ele mesmo realizava anos antes? Essa é a história de Kevin Mitnick. Quem era Kevin Mitnick? Kevin David Mitnick nasceu em 6 de agosto de 1963, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Diferente do que muita gente imagina, Kevin não cresceu cercado de computadores. Na década de 60 e no início dos anos 70, ter um computador em casa era algo extremamente raro. Naquela época, a tecnologia não fazia parte do cotidiano de muitas pessoas, mas Kevin já demonstrava uma extrema curiosidade que o acompanharia pelo resto da sua vida. Ele gostava de observar como as coisas funcionavam e principalmente de descobrir maneiras de fazer um sistema funcionar de um jeito que ninguém esperava. Ainda adolescente, antes mesmo de aprender sobre hacking, Kevin desenvolveu um interesse bastante incomum: o sistema de ônibus de Los Angeles. Pode parecer estranho, mas ele passava horas tentando entender como funcionavam as rotas, os horários e principalmente o sistema de emissão de passagens. Enquanto a maioria das pessoas simplesmente embarcava no ônibus, Kevin queria descobrir como todo aquele sistema era organizado, como as passagens eram produzidas e quem imprimia elas. Foi justamente essa curiosidade que acabou levando Kevin a realizar uma das suas principais engenharias. Ele descobriu que algumas empresas descartavam pequenos pedaços de papel que eram utilizados para emitir os bilhetes de ônibus. Depois de encontrar esse material e recuperar, ele conseguiu reproduzir passagens praticamente idênticas às originais. Não era apenas sobre andar de ônibus de graça. Kevin queria provar para si mesmo que conseguia entender e contornar o funcionamento de um sistema criado para impedir falhas. E sem perceber, aquela curiosidade seria o primeiro passo para algo muito maior. Nos anos seguintes, Kevin descobriria que existiam sistemas muito mais complexos do que o transporte público e que praticamente todos eles tinham algo em comum. Sempre existia uma forma de explorá-los. O nascimento de um hacker. Depois de passar anos tentando entender como diferentes sistemas funcionavam, Kevin descobriu que existia um mundo completamente desconhecido pela maioria das pessoas. Um mundo onde jovens curiosos passavam horas tentando entender como funcionava a maior rede de comunicação da época, a rede telefônica. Muito antes da internet conectar milhões de computadores, os telefones já formavam uma gigantesca rede espalhada por todo o país. Cada ligação passava por centrais telefônicas, cabos, equipamentos e sistemas responsáveis por encaminhar chamadas para qualquer lugar do mundo. Para a maioria das pessoas era apenas um telefone, mas para Kevin aquilo era um enorme quebra-cabeça esperando para ser entendido. Foi nessa época que ele conheceu uma prática chamada de phone pranking. O phone pranking era um nome dado a um grupo de pessoas que estudava profundamente o funcionamento das redes telefônicas. O objetivo variava de pessoa para pessoa. Algumas queriam apenas fazer ligações de longa distância gratuitamente, já outros queriam descobrir como toda aquela infraestrutura funcionava, e Kevin fazia parte do segundo grupo. Ele queria entender cada detalhe daquele sistema, como as chamadas eram encaminhadas, como as centrais se comunicavam e principalmente quais falhas poderiam ser exploradas. Na época a internet era extremamente limitada, não existia vídeo ensinando hacking, nem cursos. Quem queria aprender precisava encontrar outras pessoas interessadas no assunto, ler revistas especializadas, trocar conhecimento e passar horas tentando tudo na prática. Foi exatamente assim que Kevin evoluiu. Quanto mais aprendia, mais percebia que quase todo o sistema possuía algo em comum. Nenhum deles era perfeito, sempre existia algum erro, uma configuração esquecida ou alguém disposto a fornecer informações sem sequer perceber também. E foi justamente aí que Kevin começou a desenvolver a habilidade que mudaria completamente sua vida:
a engenharia social? Ao contrário do que muitos imaginam, Kevin não dependia apenas de conhecimentos técnicos. Na verdade, uma das suas maiores armas era a conversa. Ele estudava como as empresas funcionavam, descobria nomes de funcionário, cargos, departamentos, e depois ligava para essas pessoas fingindo ser outra pessoa. Às vezes um técnico de informática, outras vezes um funcionário da própria empresa, e sempre demonstrando segurança na sua voz, e também conhecendo detalhes suficiente para parecer convincente. Kevin fazia perguntas simples e muitas vezes recebia exatamente a informação que precisava, senhas, nomes de usuário, informações internas, tudo entregue voluntariamente, sem que ninguém percebesse que estava sendo enganado. Kevin costumava dizer que hackear computadores era difícil e hackear pessoas era muito mais fácil. Durante algum tempo, Kevin usou aquele conhecimento apenas para aprender, mas a curiosidade começou a crescer. Os sistemas telefônicos já não eram o suficiente. Ele queria descobrir até onde conseguia chegar, e foi então que Kevin voltou a sua atenção para um alvo muito maior: os computadores das grandes empresas americanas. E sem imaginar que aquela decisão mudaria para sempre a sua vida. Os primeiros crimes. Durante algum tempo, Kevin utilizou tudo aquilo que havia aprendido apenas para entender como os sistemas funcionavam, mas aos poucos a curiosidade começou a dar lugar a algo maior. Ele queria descobrir até onde conseguiria chegar. Um dos seus primeiros alvos foi a Pacific Bell, uma das maiores empresas de telefonia dos Estados Unidos naquela época. Por conhecer profundamente o funcionamento de rede telefônica, Kevin conseguiu acessar sistemas internos da empresa sem autorização. Esses acessos permitiam visualizar informações técnicas da rede, documentos internos e dados que jamais deveriam estar disponíveis para pessoas de fora. E naquele momento, Kevin já não estava mais apenas estudando sistemas, ele havia começado a invadi-los. Mas seria outro caso que realmente mudaria sua vida. Em 1988, Kevin voltou sua atenção para a Digital Equipment Corporation, conhecida como DEC. Naquela época, a DEC era uma das maiores fabricantes de computador do mundo. Seus equipamentos eram utilizados por universidades, centros de pesquisas e grandes empresas. Invadir a DEC era como invadir uma das gigantes da tecnologia naquela época. Segundo a acusação apresentada pelas autoridades, Kevin conseguiu acessar os computadores da empresa e copiar parte do sistema operacional que estava sendo desenvolvido pela DEC. A empresa estimou que aqueles arquivos valiam milhões de dólares. Para entrar no sistema da DEC e roubar informações valiosas, Kevin enganou um dos administradores de sistemas. Ele ligou fingindo ser um desenvolvedor da própria DEC e convenceu o administrador a criar uma conta para ele. Depois disso, bastou entrar utilizando aquela conta como se fosse um funcionário comum, mas existia um detalhe importante: nunca ficou comprovado que Kevin tentou vender aquele material ou obter qualquer lucro com aqueles arquivos. Segundo o próprio Kevin, seu objetivo era apenas estudar o funcionamento do sistema. Mesmo assim, as autoridades trataram o caso com extrema seriedade. Naquele mesmo ano, Kevin foi preso. Na época, sua prisão repercutiu bastante, criando até um movimento chamado Free Kevin, pedindo a sua liberdade, pois na visão deles, ele não fez nada de errado. Após aceitar um acordo judicial, foi condenado a 12 meses de prisão federal. Depois de cumprir essa pena, ainda precisaria passar 3 anos em liberdade supervisionada. Durante esse período, Kevin deveria seguir diversas restrições impostas pela justiça. Entre elas, não poderia acessar ilegalmente computadores, nem utilizar recursos relacionados à invasão de sistema. Tudo indicava que aquela seria uma oportunidade para recomeçar, mas a história estava longe de terminar. Antes mesmo de encerrar o período de liberdade supervisionada, as autoridades afirmaram que Kevin havia voltado a invadir sistemas da Pacific Bell, acessando a rede de correios de voz da empresa sem autorização. Quando descobriram a invasão, foi emitido um novo mandado de prisão, mas dessa vez, Kevin tomou uma decisão completamente diferente. Em vez de se entregar, ele desapareceu. Durante os anos seguintes, enquanto era procurado pela FBI, Kevin continuou invadindo sistemas de grandes empresas, entre elas a Motorola. Na época, a Motorola era uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo, responsável pelo desenvolvimento de equipamentos de comunicação utilizados por milhões de pessoas. Segundo as investigações, Kevin obteve acesso a informações internas da empresa e a parte do código-fonte de alguns dos seus projetos. Em específico, Kevin queria o código-fonte do Motorola Microtet Ultralight, um dos celulares mais avançados do começo dos anos 90, mas ele não invadiu um servidor diretamente. Segundo o próprio Kevin, ele passou vários telefonemas para funcionários da Motorola. Durante essas ligações, ele estudou como a empresa funcionava, descobriu quem trabalhava no projeto, ligou para diversos funcionários fingindo fazer parte da equipe e aos poucos conseguiu informação suficiente para convencer um funcionário a fornecer acesso ao material que precisava. Enquanto muitos hackers passavam horas tentando encontrar falhas em computadores, Kevin fazia algo muito diferente. Ele atacava o único sistema que nunca deixou de ser vulnerável: o ser humano. Cada nova invasão aumentava sua reputação dentro da comunidade hacker, mas também aumentava a pressão das autoridades. Kevin já não era visto apenas como
um jovem curioso, agora ele era oficialmente um fugitivo da justiça americana. Sem perceber, cada novo acesso deixava um rastro, e esses rastros logo faria o FBI iniciar uma das maiores caçadas a um hacker da história dos Estados Unidos. O fugitivo. Quando o novo mandado de prisão foi expedido, Kevin sabia exatamente o que aconteceria se fosse capturado. Ele voltaria para a prisão, então em vez de se entregar, ele desapareceu. Era o início de uma perseguição que duraria cerca de 2 anos e meio. Durante esse período, Kevin passou a viver utilizando identidades falsas, mudava constantemente de cidade e evitava permanecer muito tempo no mesmo lugar. Seu objetivo era simples, nunca permitir que as autoridades descobrissem onde ele estava. Mesmo sendo um dos homens mais procurados pelo FBI, Kevin não abandonou o mundo da tecnologia. Muito pelo contrário, continuou invadindo computadores de grandes empresas americanas, entre elas Motorola, Nokia, Fujitsu, Sun Microsystems e diversas outras empresas ligadas ao setor de tecnologia. Segundo as investigações, Kevin buscava principalmente código-fonte, softwares, ferramentas de desenvolvimento e todo tipo de informação valiosa. Vale lembrar que tudo isso aconteceu no início dos anos 90, muito antes da existência de smartphone, rede social, VPN ou qualquer outra ferramenta moderna de anonimato. Permanecer escondido por tanto tempo era uma tarefa extremamente difícil. Segundo o próprio Kevin, seu interesse continuava sendo aprender como aqueles sistemas funcionavam. Enquanto isso, sua reputação crescia rapidamente. Dentro da comunidade hacker, Kevin já era visto como um dos nomes mais habilidosos da época, mas para o FBI ele havia se tornado prioridade. A cada nova invasão, mais investigadores eram envolvidos no caso, mais empresas colaboravam com a investigação e mais rastros começaram a surgir. Foi durante esse período que Kevin acabou cometendo um erro. Enquanto fugia, Kevin continuava invadindo empresas e coletando informações, até que no final de 1994, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Em pleno Natal, Kevin invadiu o computador de um dos maiores especialistas em segurança da informação. O que ele não imaginava era que aquela seria a última pessoa que deveria ter escolhido como um alvo. E foi esse erro que mudaria completamente a sua história. E sem saber, Kevin havia acabado de criar um adversário que ajudaria o FBI a encontrá-lo. A caçada. Enquanto grande parte dos Estados Unidos comemorava o Natal, Kevin invadiu o computador de Tsutomu Shimomura. Na época, Tsutomu era um pesquisador de segurança da informação mais respeitado dos Estados Unidos, especialista em redes, sistemas Unix e investigações de invasões. Até aquele momento, ele não participava da investigação contra Kevin, mas isso mudaria rapidamente. Kevin não invadiu o computador utilizando força bruta ou quebrando senhas. Segundo as investigações, primeiro ele conseguiu invadir um servidor por meio de suas falhas de configurações e ter acesso a um computador que fazia parte da mesma infraestrutura de rede que o computador de Tsutomu, e esse computador possuía autorização completa para se comunicar diretamente com o computador usado por Tsutomu. Para facilitar o entendimento, imagine uma empresa onde apenas funcionários autorizados podem entrar. Em vez de tentar arrombar a porta principal, Kevin encontrou uma porta dos fundos que já era utilizada por pessoas autorizadas. Primeiro ele conseguiu entrar por essa porta e depois aproveitou essa confiança para chegar até o computador de Tsutomu. E como aquele computador já era considerado confiável, o sistema passou a tratar Kevin como se fosse alguém autorizado, e foi assim que ele conseguiu acesso ao computador de Tsutomu sem precisar descobrir sua senha ou quebrar qualquer criptografia. Segundo Tsutomu, durante a investigação diversos arquivos foram copiados, entre eles ferramentas de segurança utilizadas em suas pesquisas, programas de monitoramento de rede e softwares que poderiam ajudar Kevin a permanecer escondido por mais tempo. Além disso, alguns arquivos foram apagados e mensagens de voz provocativas foram deixadas no sistema. Nas mensagens tinham frases como "minha técnica é melhor que a sua técnica não é tão boa". E em uma das mensagens, Kevin dizia, usando um sotaque estranho, com um tom de superioridade: "Você não sabe quem eu sou? Eu e meus amigos vamos matar você". Para Tsutomu, aquilo deixou de ser apenas uma invasão e tornou-se algo pessoal. Poucos dias depois, ele entrou em contato com o FBI e decidiu ajudar na investigação. O objetivo era simples, encontrar Kevin Mitnick antes que ele desaparecesse novamente, mas localizar um hacker experiente não seria uma tarefa fácil. Kevin tomava diversos cuidados para dificultar qualquer rastreamento, mesmo assim toda a conexão deixa rastros, e era justamente esses rastros que Tsutomu pretendia seguir. Junto com agentes do FBI e especialistas das empresas de telefonia, Tsutomu começou a analisar registro de conexão, sistemas telefônicos e atividades de rede. Cada novo dado eliminava uma possibilidade, até que os investigadores perceberam um padrão. Grande parte das conexões parecia estar passando pela mesma cidade, pela cidade de Raleigh,
no estado da Carolina do Norte. A partir daquele momento, a investigação deixou de acontecer apenas atrás do computador e agora os agentes estavam procurando por um endereço. Durante vários dias, Tsutomu percorreu pela cidade utilizando equipamentos capazes de identificar sinais de rádio emitido pelos telefones e celulares da época. Enquanto Kevin utilizava o celular para acessar redes e sistemas, esses equipamentos permitiam reduzir pouco a pouco a área onde ele poderia estar escondido. Era como um enorme quebra-cabeça, cada ligação, cada registro e cada conexão aproximava os investigadores um pouco mais do fugitivo, até que, na madrugada de 15 de fevereiro de 1995, o FBI finalmente cercou um pequeno apartamento em Raleigh. Depois de mais de 2 anos sendo procurado, Kevin Mitnick havia sido encontrado. A prisão. Quando os agentes entraram no apartamento, Kevin Mitnick foi preso sem oferecer resistência. No local, o FBI apreendeu diversos computadores, telefones celulares, discos rígidos, mídias de armazenamento e outros equipamentos eletrônicos que seriam analisados durante a investigação. A caçada finalmente havia chegado ao fim, mas a prisão não encerrou a polêmica. Pelo contrário, ela apenas deu início a uma das maiores discussões da história da segurança digital. Segundo as autoridades, Kevin representava um enorme risco para a sociedade. Os promotores afirmavam que ele possuía conhecimento suficiente para continuar invadindo sistemas mesmo atrás das grades. A repercussão foi tão grande que começaram a surgir histórias completamente exageradas sobre suas capacidades. Algumas pessoas chegaram a afirmar que Kevin seria capaz de iniciar uma guerra nuclear usando apenas um telefone público. Outras diziam que ele conseguia invadir qualquer computador em poucos minutos, mas grande parte dessas histórias e teorias nunca foram comprovadas. Enquanto aguardava o julgamento, Kevin permaneceu preso por vários anos. Os promotores argumentavam que ele representava risco de fuga e poderia voltar a cometer os mesmos crimes cibernéticos caso fosse liberado. Foi apenas em 1999, após um acordo judicial, que Kevin finalmente recebeu sua sentença. Ele foi condenado a 46 meses de prisão, além do tempo que já permanecia preso, aguardando o julgamento, dando um total de mais ou menos 4 anos. Também recebeu restrições relacionadas ao uso de computadores e sistemas após deixar a prisão. Mas, mesmo condenado, a história de Kevin Mitnick ainda estava longe de terminar. Anos depois, após recuperar sua liberdade, sua vida seguiria um caminho que ninguém imaginava. O legado. Depois de ser solto, as autoridades ainda acreditavam que Kevin representava um grande risco para a segurança das empresas, e mesmo depois de cumprir sua pena, seu nome continuava sendo associado à imagem do hacker mais perigoso dos Estados Unidos. Histórias e teorias ficavam cada vez mais famosas. Diziam que ele poderia controlar redes inteiras apenas utilizando um telefone, mas na verdade o próprio Kevin passou boa parte da sua vida tentando desmentir esses exageros. Segundo ele, a mídia transformou sua história em algo muito maior do que realmente aconteceu, mas existe algo que realmente mudou para sempre por conta do Kevin. As empresas passaram a perceber que computadores não era um único problema. Durante décadas, grande parte dos investimentos em segurança estava concentrado em proteger máquinas. Kevin mostrou que, mesmo o sistema mais protegido do mundo, poderia ser comprometido se um funcionário entregasse uma senha ou informação importante para a pessoa errada. Foi justamente essa lição que ajudou a popularizar um conceito que hoje faz parte da segurança digital moderna: a engenharia social. Depois dessa última vez preso, Kevin decidiu usar todo aquele conhecimento de uma forma completamente diferente. Ele fundou sua própria empresa de consultoria em segurança da informação, passou a ajudar empresas a identificar vulnerabilidades antes que criminosos reais pudessem explorar elas. Também escreveu diversos livros, entre eles A Arte do Engano, A Arte da Invisibilidade e Minhas Aventuras como o Hacker Mais Procurado do Mundo, obras que ajudaram milhões de pessoas a entender como funcionam ataques de engenharia social e invasões de computadores. Além dos livros, Kevin passou a dar palestras em diversos países, inclusive em 2010 ele veio aqui no Brasil, em São Paulo, dar uma palestra sobre como evitar ser vítima de golpes, e curiosamente, muitas das empresas que antes temiam suas invasões, agora contratavam seus serviços justamente para aprender como se proteger. E em 16 de julho de 2023, Kevin Mitnick morreu aos 59 anos, vítima de um câncer no pâncreas. A notícia repercutiu rapidamente em toda a comunidade de hacker e segurança da informação. Para muitos, morria um dos hackers mais conhecidos da história, e para outros, morria um homem que ajudou a transformar completamente a forma como empresas enxergavam a segurança digital. Até hoje, a história de Kevin Mitnick continua dividindo opiniões. Alguns o enxergam como um criminoso, outros como alguém movido pela curiosidade e pela vontade de entender sistemas cada vez mais complexos. Independente da opinião de cada pessoa, uma coisa é difícil negar: Kevin mudou para sempre a história da segurança da informação e mostrou que, por mais avançado que seja um computador, o maior ponto fraco de qualquer sistema continua sendo quem está na frente dele.